A chuva de outubro tamborilava nas janelas do escritório de advocacia Mendes e Associados como dedos impacientes. Helena Monteiro estava sentada em uma cadeira de couro que rangia a cada movimento, os dedos tamborilando na bolsa Hermès que repousava em seu colo. Ao seu lado, a cadeira vazia que deveria ser ocupada por sua mãe parecia gritar a ausência. Elisa Monteiro havia morrido 3 anos antes de câncer e agora Helena enterrava o segundo progenitor em menos de meia década. Tinha apenas 32 anos e já era órfão. O escritório cheirava a livros antigos e café requentado. Nas paredes, diplomas emoldurados e fotos do Dr. Mendes apertando manos de políticos que Helena reconhecia dos noticiários. Tudo ali respirava tradição, dinheiro velho, acordos fechados em salas escuras com charutos e uísque importado. Sinto muito pela sua perda, Helena, disse Dr. Mendes, um homem de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos, perfeitamente penteados e óculos de aro dourado. Ele abriu uma pasta de couro sobre a mesa de mogno. Seu pai era um grande homem, um visionário. Helena assentiu mecanicamente. Havia escutado essas palavras dezenas de vezes nos últimos 3 dias, no velório, no enterro, nos inúmeros telefonemas de pêsames. Bernardo Monteiro, fundador da Monteiro Incorporações, falecera aos 71 anos de infarto fulminante enquanto revisava contratos em seu escritório. Morreu como viveu, trabalhando. Obrigada, Dr. Mendes. Podemos começar? Tenho uma reunião de conselho às 3. Mesmo de luto, Helena não parava. Não podia parar. A empresa precisava dela, especialmente agora. Os acionistas estavam nervosos, os concorrentes farejando fraqueza. Ela usava um conjunto Chanel preto, cabelos castanhos presos em um coco impecável, maquiagem discreta, mas estratégica, escondendo as olheiras de 3 noites mal dormidas. Claro, Dr. Mendes ajeitou os óculos. Estamos apenas aguardando a outra beneficiária. Helena franziu a testa. Outra beneficiária? Quem? Antes que o advogado pudesse responder, a porta se abriu e Dona Cecília entrou. A mulher que havia servido o café da manhã para Helena por mais de 20 anos estava ali, usando um vestido simples azul marinho, uma bolsa de tecido gasta nas mãos. Seus cabelos estavam presos em um coco baixo, alguns fios grisalhos escapando. Ela tinha a pele negra marcada pelo tempo, mãos calejadas de décadas de trabalho, mas os olhos eram suaves, quase melancólicos. Bom dia, Cecília disse baixinho, a voz hesitante. Helena sentiu algo se contrair em seu peito, uma mistura de confusão e irritação. Por que a empregada estava ali? Seria algum tipo de agradecimento formal? Um legado simbólico? Dona Cecília, por favor, sente-se. Dr. Mendes indicou a cadeira ao lado de Helena. A mulher mais velha hesitou, seus olhos encontrando os de Helena por um breve segundo antes de desviar. Ela se assentou na ponta da cadeira, como se não pertencesse ali, como se soubesse que não pertencia. Vamos começar. Dr. Mendes abriu o testamento. Este é o último testamento e vontade de Bernardo Augusto Monteiro, registrado em cartório no dia 15 de agosto de 2025, portanto há apenas 2 meses. Ele revogou o testamento anterior e deixou instruções muito específicas. Helena se inclinou para a frente. 2 meses atrás. Papai havia mudado o testamento 2 meses atrás e não lhe contara nada. O advogado começou a ler, sua voz assumindo aquele tom formal e monótono dos documentos legais. Helena tentou prestar atenção, mas as palavras uniam em seus ouvidos como insetos. Provisões sobre o funeral, especificações sobre doações para caridade, detalhes sobre ações e investimentos. Então, deixo a totalidade de meus bens imóveis, incluindo a residência localizada na Rua Augusta 2847, a cobertura no edifício Parque das Paineiras e as propriedades comerciais listadas no anexo A, bem como a totalidade de minhas contas bancárias, investimentos e participações societárias, para Cecília Aparecida dos Santos, CPF, o mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar fugiu de seus pulmões. Ela piscou de novo, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Desculpe, ela interrompeu, a voz saindo mais aguda do que pretendia. Desculpe, eu ouvi errado. Dr. Mendes pausou, os olhos encontrando os dela por cima dos óculos. Havia algo ali. Pena? Constrangimento? Não, Helena. Seu pai deixou a herança para Dona Cecília. Isso é ridículo.
Helena se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Isso não pode estar certo. Deve haver um erro, uma falsificação. Meu pai jamais... Helena, Dr. Mendes levantou a mão. Eu entendo que isso é um choque, mas posso assegurar que o testamento é válido. Eu mesmo o redigi sob instruções expressas de seu pai. Ele estava em pleno domínio de suas faculdades mentais, passou por avaliação psicológica. Há 2 testemunhas. Não, Helena bateu a mão na mesa. Não, isso não faz sentido. Ela é a empregada. Trabalhou para nós por 20 anos, sim, mas isso é manipulação. Ela manipulou um homem velho e doente. Seu pai não estava doente, Helena, e tinha apenas 71 anos. Então ela a seduziu, explorou a solidão dele depois que minha mãe morreu. Isso é abuso de idoso, influência indevida. Eu vou... Senhorita Helena, a voz de Cecília cortou o ar como uma lâmina suave. Helena girou para encará-la. A mulher mais velha estava de pé agora, as mãos unidas à frente do corpo, a postura digna apesar do desconforto óbvio. Eu sei que isso é difícil, senhorita. Eu sei que a senhora deve estar confusa, magoada, mas eu posso jurar por tudo que é sagrado que jamais pedi nada ao seu pai, jamais o manipulei ou... Então por quê? Helena praticamente cuspiu as palavras. Por que ele faria isso? Por que deixaria tudo para você e nada para mim? Para a filha dele, a única família que ele tinha? Cecília abriu a boca, fechou, abriu de novo. Seus olhos brilhavam. Lágrimas? A expressão naquele rosto era de dor profunda, antiga. Eu não posso responder isso, senhorita. Não pode ou não quer? Helena, Dr. Mendes interveio. Seu pai deixou uma carta para você. Pediu que entregasse após a leitura do testamento. Ele estendeu um envelope grosso selado com cera. Ela o arrancou de suas mãos, os dedos tremendo tanto que quase rasgou o papel. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente, aquelas letras firmes e inclinadas que assinavam contratos de milhões, que escreviam bilhetes de aniversário, que registravam anotações nas margens dos relatórios financeiros. Minha querida Helena. Ela não conseguiu continuar lendo ali, não com aquela mulher olhando, não com o Dr. Mendes testemunhando sua humilhação. Helena dobrou a carta, enfiou-a na bolsa e olhou para o advogado com olhos de gelo. Isso não vai ficar assim. Vou contestar. Vou provar que há algo errado aqui. Helena, eu aconselharia... Não estou pedindo conselhos. Ela pegou sua bolsa. Estarei em contato com os meus próprios advogados. Bom dia. Helena saiu do escritório com postura ereta, a cabeça erguida, cada passo medido e controlado. Só quando as portas do elevador se fecharam é que ela se permitiu cambalear contra a parede, os joelhos fraquejando, o ar preso na garganta. 23 andares até o térreo. 23 andares para se recompor. Quando as portas se abriram, Helena Monteiro estava de volta, fria, controlada, inabalável. Mas por dentro, uma tempestade começava a formar. Helena não voltou para o escritório. Disse à sua assistente que estava doente, algo que não fazia há anos. Em vez disso, dirigiu até a cobertura nos jardins, ou melhor, a cobertura que era dela até aquela manhã. A cobertura que agora pertencia à empregada. O porteiro a cumprimentou com o habitual "Boa tarde, dona Helena", sem saber que aquele título já não tinha o mesmo peso. Ela subiu os 15 andares em silêncio, olhando seu próprio reflexo nas portas espelhadas do elevador. Quem era aquela mulher de olhos vermelhos e maquiagem borrada? Não se reconhecia. O apartamento estava exatamente como deixara na manhã anterior. Minimalista, clean, tudo em tons de cinza, branco e preto. Obras de arte contemporânea nas paredes, móveis de design italiano. Uma vista de cair o queixo da cidade de São Paulo estendendo-se até o horizonte. Tudo ordenado, controlado, perfeito. Tão diferente da bagunça que era sua mente agora. Helena jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos de salto e caminhou até o bar. Serviu-se de um whisky Macallan 25, o favorito de seu pai. Embebeu metade em um gole. A queimação descendo pela garganta foi bem-vinda, algo concreto para focar além do caos em seus pensamentos. A carta. Ela precisava ler a carta. Helena se deixou cair no sofá, pegou o envelope e o girou entre os dedos. O selo de cera estava intacto, um M estilizado, o brasão que seu pai usava em tudo. Por um momento louco, ela considerou jogá-lo fora, sem ler. Queimar, rasgar em pedaços minúsculos e jogar pela janela.
mas não podia. Mesmo agora, mesmo furiosa e traída, uma parte dela precisava saber, precisava entender. Com dedos trêmulos, ela rompeu o selo. Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que já sabe. Sei também que deve estar furiosa, confusa, sentindo-se traída. Conheço você, minha filha. Conheço sua força, seu orgulho, sua necessidade de controle. São características que você herdou de mim, para o bem e para o mal. Antes de mais nada, quero que saiba, você não foi deserdada por falta de amor. Muito pelo contrário, tudo o que fiz, fiz por amor, por você e por alguém que sacrificou mais do que você pode imaginar. Cecília dos Santos trabalhou em nossa casa por 20 anos, mas essa não é a história completa. Existe uma dívida, Helena, uma dívida que carrego há mais de 3 décadas, que me corroeu por dentro todos estes anos. Uma dívida que, finalmente, tentei saldar da única forma que consegui imaginar. Não posso te contar toda a verdade nesta carta. Seria covarde da minha parte deixar palavras escritas para fazer o trabalho que deveria ter feito em vida. Mas estava com medo de que você me odiasse, de que nunca me perdoasse, de que a verdade destruísse tudo que construímos juntos. Então fiz o que todo covarde faz. Adiei. Disse a mim mesmo que haveria tempo, que esperaria o momento certo. E então meu coração decidiu por mim. Helena, eu imploro, procure Cecília, converse com ela, não como a patroa e a empregada, mas como 2 pessoas que amaram o mesmo homem falho e complicado. Ela tem respostas que eu não tenho coragem de dar. Ela tem uma história que merece ser ouvida. E, por favor, minha querida menina, abra o cofre em meu escritório. A combinação é 15/07/1993. Você saberá o que aquela data significa quando ver o que está lá dentro. Você sempre foi mais forte do que eu, mais corajosa, mais íntegra. Confio em você para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Perdoe este velho por não ter coragem de encarar você de frente. Perdoe-me por tantas coisas. E saiba que, não importa o que descubra, não importa como se sinta sobre mim depois, você foi e sempre será o maior orgulho da minha vida. Com todo o meu amor, papai. PS. O apartamento onde você está agora está em seu nome. Comprei-o no ano passado especificamente para você, mas nunca tive coragem de transferir oficialmente. Os documentos estão com o Dr. Mendes. Você não ficará sem nada, minha filha. Apenas peço que entenda por que dei o resto para quem dei. Helena leu a carta 3 vezes. Na primeira, as lágrimas borraram as palavras. Na segunda, a raiva fervia tão forte que ela quase rasgou o papel. Na terceira, finalmente, conseguiu processar. 15/07/1993. Ela conhecia aquela data. Claro que conhecia. Era seu aniversário. Na manhã seguinte, Helena estava no escritório de advocacia antes mesmo de o sol nascer completamente. Não dormira, passara a noite pesquisando, lendo sobre contestações de testamento, influência indevida, capacidade mental comprometida. Havia brechas, sempre havia brechas. O doutor Ricardo Tavares a recebeu às 7 da manhã, o que já dizia muito sobre o tipo de advogado que ele era. Sua secretária nem havia chegado ainda. Ele mesmo abriu a porta do escritório, um espaço moderno em um prédio comercial na Faria Lima, tudo em vidro e aço, vista panorâmica para a avenida já congestionada lá embaixo. Senhorita Monteiro? Ele estendeu a mão, um sorriso profissional, mas genuíno. É uma honra, sou um grande admirador do seu trabalho na transformação digital da Monteiro Incorporações. Ricardo Tavares tinha 38 anos, cabelos negros sempre perfeitamente arrumados, terno cinza que provavelmente custava mais do que um carro popular, e olhos escuros que avaliavam tudo com precisão cirúrgica. Helena havia pesquisado sobre ele. Formado na USP, especialização em Harvard, taxa de vitória de 87% em casos de direito sucessório. Também tinha uma reputação de não se importar muito com métodos, contanto que ganhasse. Perfeito. Obrigada por me receber tão cedo.
Helena se sentou na cadeira de frente para a mesa dele. Para um caso como o seu, a qualquer hora. Ele se sentou entrelaçando os dedos sobre a mesa. Sua assessora me passou alguns detalhes ontem à noite. Testamento contestado, herança integral para terceiro não familiar. Fascinante. Fascinante não é a palavra que eu usaria. Perdão, questão de hábito. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Me conte tudo, do início. Helena relatou os eventos do dia anterior. O testamento, a presença de Cecília, a carta de seu pai. Ricardo fez anotações em um tablet, ocasionalmente levantando uma pressão ou fazendo um pequeno ruído de compreensão. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando levemente na mesa. Bem, você tem várias opções, mas preciso ser honesto sobre as chances. Eu não preciso de honestidade, preciso de resultados. Ricardo inclinou a cabeça, estudando-a. Com todo respeito, senhorita Monteiro, você precisa sim de honestidade, porque se eu aceitar este caso e fizer promessas que não posso cumprir, você perderá tempo, dinheiro e no final perderá de qualquer jeito, e eu perderei minha reputação. Helena sentiu uma pontada de respeito involuntário. Pelo menos ele não era um puxa-saco. Então me dê a verdade. A verdade é que testar a capacidade mental de seu pai será difícil. Ele passou por avaliação psicológica, tinha médicos que podem atestar sua sanidade. A menos que você tenha evidências de demência, confusão mental, medicações que possam ter afetado seu julgamento. Ele estava perfeitamente lúcido até o último dia, então essa linha de ataque provavelmente não funcionará. Ricardo voltou às anotações. Influência indevida é mais promissor. Se conseguirmos provar que Cecília dos Santos exerceu pressão psicológica, manipulação emocional, que se aproveitou de uma posição de confiança, ela trabalhou para nós por 20 anos, tinha acesso total à casa, ao meu pai, especialmente depois que minha mãe morreu. Exato, isso estabelece oportunidade. Ele fez mais anotações. Precisaremos construir um perfil. Quando começou essa proximidade especial? Seu pai deixava dinheiro extra para ela? Presentes? Havia testemunhas de conversas privadas? Helena tentou se lembrar. Dona Cecília sempre estivera lá. Uma presença constante, mas discreta. Ela servia o jantar, limpava a casa, às vezes ficava até tarde quando havia eventos. Mas manipuladora? Sedutora? A imagem não se encaixava. Eu não sei, nunca prestei muita atenção, para ser honesta. Ela era só a empregada. Então precisaremos investigar. Ricardo se levantou, caminhou até a janela. Vou colocar minha equipe nisso. Vamos vasculhar a vida de Cecília dos Santos. Finanças, relacionamentos, histórico criminal se houver. Vamos falar com ex-patrões, vizinhos, qualquer um que possa ter informações. Quanto tempo isso vai levar? Algumas semanas, talvez um mês. Ele se virou para encará-la. Mas, senhorita Monteiro, antes de começarmos, preciso perguntar algo. O quê? Essa carta que seu pai deixou. Você disse que ele mencionou um cofre, uma data, que você deveria procurar Cecília para respostas. Ricardo cruzou os braços. Você vai fazer isso? Helena hesitou. Por quê? Isso importa para o caso? Importa porque pode revelar informações que enfraquecem nossa posição ou fortalecem. Não gosto de surpresas no tribunal. Ele deu alguns passos na direção dela. E importa porque você precisa decidir o que quer de verdade aqui. Quer a herança de volta ou quer a verdade? Eu quero as duas coisas. Às vezes não podemos ter ambas. Ele voltou para a cadeira. Meu conselho profissional? Deixe a investigação comigo. Não abra esse cofre. Não fale com Cecília. Quanto menos você souber, melhor. Porque se houver algo lá que justifique as ações do seu pai, você terá que revelar em depoimento. E aí, perdemos. Helena sentiu algo se contrair em seu peito. Você está me dizendo para ignorar os últimos desejos do meu pai? Estou dizendo que seu pai está morto e não pode mais ser machucado pelo que você decidir. Mas você está viva e tem uma empresa para tocar, uma reputação para manter, um futuro pela frente. Ricardo se inclinou para a frente. Às vezes, a verdade não vale o preço que pagamos por ela. Silêncio. Lá fora, a cidade acordava. Buzinas, vozes, o pulsar constante de milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com seus próprios segredos e mentiras. Quanto você cobra? Helena perguntou finalmente. 500 mil de entrada.
mais percentual da herança recuperada se ganharmos. Feito. Ela estendeu a mão. Ele a apertou. Prazer fazer negócios com você, senhorita Monteiro. Enquanto saía do escritório, Helena tentou ignorar a voz pequena em sua cabeça, a voz que soava suspeitamente como a de seu pai, perguntando: mas o que você realmente quer, Helena? Justiça ou vingança? Ela não tinha resposta. Ainda não. 3 semanas se passaram como um borrão. Helena mergulhou no trabalho com intensidade renovada, chegando ao escritório às 6 da manhã e saindo depois das 11 da noite. Reuniões, apresentações, negociações, ela se jogou em cada tarefa com uma ferocidade que impressionou até mesmo os executivos mais veteranos. Era mais fácil do que pensar, mais fácil do que sentir. Ricardo a mantinha atualizada através de relatórios semanais. Sua equipe estava trabalhando, ele garantia, cavando fundo na vida de Cecília dos Santos. Até agora, porém, os resultados eram decepcionantemente mundanos. Cecília Aparecida dos Santos, 58 anos, nascida em Guarulhos, São Paulo. Casada aos 19 com José Roberto dos Santos, mecânico, falecido há 8 anos em acidente de trabalho. 2 filhos, Lucas, 28, enfermeiro no Hospital das Clínicas, e Marina, 26, professora de escola pública. Sem histórico criminal, sem dívidas significativas, conta bancária modesta com depósitos mensais correspondentes ao salário que recebia da família Monteiro. Mora em uma casa simples na Vila Matilde, mesma casa há 15 anos. Ela é boringly normal, Ricardo comentou durante a última reunião, frustração evidente em sua voz. Sem vícios, sem extravagâncias, sem amantes. A mulher vai à igreja todo domingo, joga bingo uma vez por mês com as amigas e aparentemente sua maior indulgência é comprar ingredientes caros para fazer brigadeiro gourmet. Deve haver algo, Helena insistiu. Ninguém é assim tão perfeito. Concordo, é por isso que vamos intensificar. Ricardo abriu uma pasta. Quero autorização para ir mais fundo. Falar com pessoas do passado dela antes de ela trabalhar para sua família, rastrear movimentações bancárias antigas, ver se há pagamentos não explicados e... Ele hesitou. E... Quero colocar alguém para segui-la, discretamente, ver com quem ela se encontra, onde vai, o que faz. Helena sentiu um frio na espinha. Isso não é ilegal? Não se for feito corretamente. Não vamos grampeá-la nem invadir propriedade. Apenas observação em espaço público. Parece invasivo? É. Antiético? Debatível. Ricardo se recostou na cadeira. Mas você me contratou para ganhar este caso, senhorita Monteiro. E às vezes ganhar exige que façamos coisas desconfortáveis. Helena pensou na carta de seu pai. Procure Cecília. Converse com ela. Em vez disso, ela estava a colocando sob vigilância. Faça, ela disse, finalmente. Mas seja discreto. Se a imprensa pegar isso... Não vão pegar, minha equipe é profissional. Depois da reunião, Helena voltou para casa, para a cobertura que descobrira estar em seu nome há anos, mas que nunca soubera ser dela. Mais um segredo de seu pai. Quantos mais havia? O apartamento estava silencioso, escuro, exceto pela iluminação da cidade filtrando pelas janelas. Ela se serviu de vinho e ficou parada diante da janela, olhando para as luzes de São Paulo se estendendo até o horizonte. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina, sua vice-presidente de operações. Helena, precisamos conversar sobre o contrato da Zona Leste. Há problemas com a licença ambiental. Liga amanhã? Zona Leste, onde Cecília morava. Uma ideia começou a se formar na cabeça de Helena. Uma ideia terrível, brilhante, perfeitamente justificável. Ela podia ir até lá, ver os terrenos pessoalmente, avaliar a situação. E se, por acaso, passasse pela rua onde Cecília morava, bem, seria apenas coincidência, não seria? Helena pegou o telefone e digitou uma resposta. Amanhã à tarde, vou pessoalmente avaliar os terrenos. A Vila Matilde era um mundo completamente diferente dos jardins. Helena estacionou seu Mercedes em frente a uma padaria, sentindo os olhares curiosos dos transeuntes. Seu carro definitivamente destoava ali. Muito novo, muito caro, muito reluzente em meio aos golzinhos e motos populares. Era meio-dia de uma quinta-feira,
sol a pino, o tipo de calor pegajoso de São Paulo que fazia o asfalto ondular. Helena usava calça jeans, designer, mas jeans, blusa branca simples e óculos escuros. Tinha dito a si mesma que era disfarce, mas sabia a verdade. Estava com vergonha de aparecer ali toda cheia de luxo. A rua onde Cecília morava ficava a 3 quadras dali. Helena caminhou lentamente, observando. Casas simples, muitas com grades nas janelas, jardins minúsculos com plantas resistentes, crianças brincando na calçada, um cachorro vira-lata dormindo na sombra de um poste. Era comum, normal, real de um jeito que os jardins nunca pareciam ser. Helena parou em frente ao número 247, uma casa térrea pintada de amarelo claro, grades decoradas com flores de ferro. A frente era limpa, bem cuidada, vasos com hortênsias roxas, uma pequena área coberta com 2 cadeiras de plástico. O portão estava entreaberto. Helena ficou ali indecisa. Tinha vindo até aqui, mas para quê? Espionar? Confrontar? Simplesmente ver como a outra metade vivia? Posso ajudar? Ela girou e se viu cara a cara com um homem jovem, provavelmente uns 28 anos, usando scrubs hospitalares azuis. Ele tinha a pele negra, cabelos crespos curtos e olhos que eram estranhamente familiares. Os olhos de Cecília. Lucas? Ela disse antes de poder se conter. Ele franziu a testa. Sim, você me conhece? Droga, Helena havia visto fotos dele no relatório de Ricardo, mas esquecera que ele não saberia quem ela era. Pensou rápido. Eu trabalho com sua mãe. Bem, trabalhava, com o senhor Monteiro. A expressão de Lucas se fechou imediatamente. Ah, você é ela. Ela? A filha, a que está processando minha mãe no tribunal. Sua voz era fria, cada palavra deliberada. Deixa eu te poupar o trabalho. Minha mãe trabalhou a vida inteira, criou 2 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Nunca pediu nada para ninguém. E quando seu pai quis dar algo para ela, ela tentou recusar. Tentou recusar? Isso não estava no testamento. Porque aconteceu em particular. Ele a chamou 2 meses antes de morrer. Disse que queria fazer isso. Mamãe chorou, disse que não era certo, que você merecia. Sabe o que ele respondeu? Helena não conseguiu falar, apenas balançou a cabeça. Disse que você já tinha o suficiente, que te dado educação, oportunidades, a empresa. Disse que era hora de saldar uma dívida. Lucas cruzou os braços. Mamãe ainda tentou recusar, mas ele foi insistente. Disse que se ela não aceitasse, ele daria tudo para a caridade e você não receberia nada de qualquer forma. Helena sentiu o mundo girar. Por que ele faria isso? Pergunte para sua mãe. Não, pera, você não pode, né? Ela morreu. Engraçado como as pessoas levam segredos para os túmulos. Havia dor naquelas palavras, não apenas raiva. Helena subitamente se perguntou quantos segredos ele também estava carregando. Lucas, eu só quero entender. Não, você quer recuperar o dinheiro. Ele apontou para o Mercedes estacionado na esquina. Aquele carro ali vale mais do que esta casa. Você mora numa cobertura que custa milhões. Tem uma empresa que fatura quanto? 50 milhões por ano? 100? E mesmo assim, não pode deixar minha mãe, que passou 20 anos limpando sua casa, cozinhando sua comida, cuidando da sua família, ter um pouco de dignidade no fim da vida? Cada palavra era uma facada. Não é sobre dinheiro, Helena disse, mas sou fraco até para seus próprios ouvidos. Então, sobre o que é? Boa pergunta. Helena não tinha resposta. Olha, Lucas, suspirou, esfregando o rosto. Eu entendo que você esteja magoada. Seu pai morreu, te deixou confusa, mas minha mãe também está sofrendo. Ela amava seu pai, sabe? Não do jeito que você está pensando, não como isso, mas como alguém que ela respeitava, cuidava. A morte dele quebrou alguma coisa nela. Ela está aqui? Helena não planejava perguntar, mas as palavras saíram. Não. Está na igreja. Vai lá toda quinta de tarde, acende vela, reza. Ele a encarou. Provavelmente rezando por você, aliás, porque é o tipo de pessoa que ela é. Isso machucou mais do que deveria.
Eu vou embora. Desculpa ter incomodado. Ela começou a se afastar, mas Lucas a chamou. Senhorita Monteiro. Helena parou. Se você realmente quer entender, fale com ela, de verdade. Não através de advogados, não através de investigadores. Sua voz suavizou levemente. Há coisas que mamãe nunca vai dizer no tribunal, mas talvez, só talvez, ela conte para você, se você pedir direito. Helena assentiu sem se virar e continuou andando. Só quando estava no carro, portas trancadas, é que ela permitiu que as lágrimas viessem. A mansão na Rua Augusta estava exatamente como Helena deixara na última vez que estivera lá, 2 semanas antes do funeral de seu pai. Era uma construção dos anos 1940, 3 andares, estilo neocolonial, que já fora magnífico, mas agora mostrava sinais de idade, tinta descascando em alguns cantos, telhas que precisavam ser substituídas. Bernardo sempre dissera que venderia a casa, que era grande demais para um homem sozinho, mas nunca vendeu. Agora Helena entendia por quê. Não era sua para vender, era de Cecília. Ela abriu a porta principal com a chave que ainda tinha. O ar lá dentro estava abafado, cheirava a mofo e lavanda. O perfume que a mãe de Helena sempre usava e que parecia ter impregnado nas paredes, mesmo 3 anos após sua morte. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, fantasmas de uma vida que não existia mais. Helena caminhou pela sala de estar, suas pisadas ecoando no piso de madeira. Fotos nas paredes, Bernardo e Elisa no dia do casamento, Helena criança no colo da mãe, Helena se formando na faculdade. Uma família feliz, ou o que parecia ser uma. O escritório de seu pai ficava no 2º andar. Helena subiu as escadas lentamente, uma mão no corrimão, lembrando de todas as vezes que fizera esse percurso quando criança, correndo para mostrar a prova da escola, nervosa antes de uma bronca, animada para contar sobre alguma conquista. A porta do escritório estava destrancada. Era um cômodo amplo, com estantes de mogno do chão ao teto, repletas de livros jurídicos e financeiros. Uma mesa gigantesca dominava o centro, sempre organizada com perfeição obsessiva. Atrás dela, uma janela alta com vista para o jardim dos fundos. E na parede esquerda, atrás de uma pintura a óleo de um navio, estava o cofre. Helena lembrava vagamente de vê-lo quando criança. Seu pai nunca a deixara saber a combinação, dizia que eram documentos importantes de negócios. Ela aceitara sem questionar, porque era assim que as coisas funcionavam na família Monteiro. Você não fazia perguntas. Agora ela se perguntava quantas outras coisas aceitara sem questionar. Helena moveu a carta do pai do bolso, verificando os números mais uma vez. 15/07/1993. Seu aniversário. Com dedos trêmulos, ela começou a girar o disco. 15 para a direita, 07 para a esquerda. 1993. Ela teve que girar várias vezes, contando cuidadosamente. Clique. A porta do cofre se abriu com um gemido metálico. Lá dentro havia uma caixa de sapatos velha, amarrada com um laço de fita desbotada. Helena a tirou com cuidado, levou-o até a mesa de seu pai e se sentou na cadeira dele, respirando fundo antes de abrir. A primeira coisa que viu foi uma foto. Uma jovem negra, não mais que 18 ou 19 anos, usando um vestido branco simples, segurando um buquê de flores silvestres. Ela estava rindo, a cabeça jogada para trás, os olhos brilhando de alegria pura. Helena precisou de alguns segundos para reconhecer. Era Cecília, mas uma Cecília jovem, radiante, irreconhecível da mulher cansada e reservada que Helena conhecera. Havia mais fotos. Cecília grávida, a mão na barriga arredondada, sorrindo timidamente para a câmera. Cecília no hospital, segurando um bebê embrulhado em cobertores rosa. Cecília sentada em um banco de praça, o bebê mamando, seu rosto uma mistura de amor e exaustão. Helena virou a última foto. No verso, em caligrafia feminina que não reconhecera, Cecília e bebê, 3 meses, 15 de outubro de 1993. 3 meses depois de 15 de julho.
O mundo parou. Não, 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 não! Helena pegou outra foto, esta de um homem que não reconhecera. Negro, bonito, sorriso charmoso. No verso, André, meu amor. Havia cartas, dezenas delas, escritas em papel timbrado de hospitais, hotéis baratos. Helena pegou uma ao acaso, começou a ler. Minha querida Cecília, sei que está zangada comigo, tem todo o direito de estar. Mas precisa entender, eu não posso ser pai agora, não posso assumir essa responsabilidade. Tenho minha carreira, minha família quer que eu me case bem, você sabe como são. Não é que eu não ame você, mas um filho, uma filha, não era parte do plano. Por favor, considere o que conversamos. Há lugares, pessoas que podem ajudar. Ou se quiser ter o bebê, posso dar dinheiro, mas não posso dar meu nome. Perdoe-me. André. Helena sentiu bile subir na garganta. Ela pegou outra carta, esta com a caligrafia de seu pai. Cecília, conversei com Elisa. Ela concordou. É insano, eu sei, mas talvez seja a única solução. Você terá seu bebê. Nós criaremos como nosso. Em troca, você trabalhará na casa, terá um salário justo, poderá ver a criança crescer. Não será fácil, mas é melhor que a alternativa. Elisa não pode ter filhos. Os médicos confirmaram na semana passada. Este aborto que ela sofreu causou danos permanentes. Ela está devastada. E você está sozinha, grávida, abandonada. Aquele canalha do André não vai assumir a responsabilidade. Podemos ajudar uma a outra. Podemos todos sair ganhando nisso. Pense a respeito. Bernardo. As mãos de Helena tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. Havia um documento legal, um contrato, na verdade, assinado por Cecília Aparecida dos Santos e Bernardo Augusto Monteiro, datado de junho de 1993. Helena leu, cada palavra caindo como uma bigorna. A criança nascida de Cecília Aparecida dos Santos será registrada como filha legítima de Bernardo Augusto Monteiro e Elisa Carvalho. A mãe biológica concorda em renunciar a todos os direitos parentais, em troca de emprego vitalício e direito de presença na vida da criança em capacidade doméstica. Todas as partes concordam em manter sigilo absoluto. Havia um documento legal, um contrato, na verdade, assinado por Cecília Aparecida dos Santos e Bernardo Augusto Monteiro, datado de junho de 1993. Helena leu, cada palavra caindo como uma bigorna. Nome, Helena Carvalho Monteiro. Data de nascimento, 15 de julho de 1993. Mãe, Elisa Carvalho Monteiro. Pai, Bernardo Augusto Monteiro. Era falsa. A certidão inteira era falsa. Helena não era Helena Monteiro. Era Helena... o quê? Helena dos Santos? Helena de ninguém? Ela não era filha de Elisa. Elisa não podia ter filhos. Elisa, que morrera nunca tendo revelado esse segredo. Elisa, que criou a filha de outra mulher como sua. E Cecília? Cecília era sua mãe de verdade. A mulher que passara 20 anos limpando a casa de Helena, servindo seu café da manhã, lavando suas roupas, assistindo silenciosamente enquanto Helena chamava outra mulher de mãe. Helena não lembrava de ter ido para o chão, mas de repente estava lá, ajoelhada no tapete persa, os documentos espalhados ao seu redor, o corpo inteiro sacudindo com soluços. 20 anos. Cecília estivera ali por 20 anos, vendo a própria filha crescer, indo para a faculdade, construindo uma carreira, se apaixonando e tendo o coração partido, chorando quando Elisa morreu, chorando pela morte da mulher que criara seu bebê. E Cecília apenas assistiu, serviu, limpou, sorriu educadamente. Sim, senhorita Helena. Claro, senhorita Helena. Mais alguma coisa, senhorita Helena? Como ela suportou? Como conseguiu acordar todo dia e servir café para a própria filha, que não sabia, que nunca poderia saber? Helena pegou a última coisa que havia na caixa.
Um envelope grosso, lacrado, com seu nome escrito na frente, na caligrafia de Cecília. Ela o abriu com dedos trêmulos. Minha querida Helena, se você está lendo isto, significa que Bernardo manteve sua palavra e deixou estas coisas para você encontrar. Ou talvez você encontrou por acidente. De qualquer forma, agora você sabe. Não sei nem por onde começar. Desculpas parecem insignificantes diante do que fizemos. Eu, Bernardo, Elisa, demos a você uma vida construída sobre mentiras. Mas quero que saiba a verdade de tudo, não apenas os documentos frios e os contratos legais. Eu tinha 19 anos quando conheci André. Era jovem, boba, apaixonada. Achei que ele me amava também. Quando descobri que estava grávida, achei que ficaríamos juntos, seríamos uma família. Ele me deu dinheiro para um aborto e disse para nunca mais procurá-lo. Eu estava sozinha, grávida, sem família. Meus pais haviam me expulsado quando souberam, sem dinheiro, sem futuro. Considerei o aborto sério, mas algo em mim não conseguia. Bernardo era advogado do hospital onde eu fazia pré-natal gratuito. Ele estava lá por outro caso quando me viu chorando na sala de espera. Perguntou se eu estava bem, e eu, que não tinha ninguém para conversar, contei tudo. Ele me contou sobre Elisa, sobre o aborto espontâneo dela, sobre a devastação de saber que nunca poderia ter filhos. E então ele propôs o acordo. Eu poderia ter dito não, deveria ter dito não, mas estava com tanto medo, Helena, tanto medo de ser mãe solteira sem nada, de você crescer em pobreza, de não conseguir te dar nada. Bernardo e Elisa podiam te dar tudo, educação, oportunidades, um nome respeitável, e eu ainda poderia te ver crescer, ainda poderia estar perto de você, mesmo que fosse apenas como a empregada. Então eu aceitei. E foi inferno. O inferno mais doce que alguém pode imaginar. Te ver dar os primeiros passos, mas para os braços de Elisa, te ouvir falar mamãe pela primeira vez, mas não para mim. Te ver chorar quando caiu da bicicleta e Elisa te consolou enquanto eu apenas limpava o sangue do joelho. Mas também foi lindo. Porque você cresceu brilhante, forte, determinada, você se tornou tudo o que eu sonhei e mais. Você teve a vida que merecia. Elisa foi uma boa mãe para você, Helena, melhor do que eu poderia ter sido. Ela te amou de verdade, completamente. Nunca odiei por isso. Como poderia? Ela me deu o maior presente, deixou-me ver minha filha crescer. Quando ela morreu, pensei que Bernardo revelaria a verdade. Mas ele tinha medo, medo de te perder, de você odiá-lo, de destruir a memória de Elisa. Então guardamos o segredo por mais 3 anos. E então ele morreu também. Sobre o testamento, eu não queria, juro que não queria, mas Bernardo insistiu. Disse que era a única forma de te forçar a saber a verdade, porque ele não tinha coragem de contar em vida. Disse que você merecia saber quem é de verdade e que eu merecia algo depois de 20 anos vivendo uma mentira por você. Se você me odeia agora, eu entendo. Eu me odeio também às vezes, por ter aceitado aquele acordo, por ter vivido aquela farsa, por nunca ter tido coragem de te contar. Mas eu nunca, nunca me arrependi de você. Você foi o melhor da minha vida, Helena. Mesmo de longe, mesmo em silêncio, mesmo sabendo que você nunca saberia quem eu era de verdade. Se quiser me conhecer como sua mãe agora, estarei esperando. Se não quiser, se preferir que eu desapareça da sua vida, também entendo. A herança é sua por direito. Dividirei tudo com você. Sempre foi para ser seu. Mas sabe o que eu queria mesmo? Mais do que dinheiro, mais do que casas ou ações? Queria poder te chamar de filha, uma vez que fosse, em voz alta. Com todo o meu amor, Cecília, sua mãe, se você me permitir. Helena não sabia quanto tempo ficou ali, sentada no chão do escritório de seu pai, cercada pelos destroços de toda a sua vida. Ela olhou para as fotos espalhadas, para os documentos legais, para a carta escrita em tinta azul tremida. E finalmente entendeu. Não foi manipulação, não foi ganância, não foi sedução ou oportunismo. Foi amor. Um tipo de amor que ela nunca tinha experimentado, nunca compreendido. Um amor que abriu mão de tudo, que assistiu de longe, que serviu em silêncio, que nunca pediu nada em troca. Um amor que ela estava processando,
Helena se levantou com pernas trêmulas, pegou seu celular e discou. Doutor Ricardo Tavares. Ricardo, sua voz saiu rouca. Eu preciso cancelar o caso. Pausa. Senhorita Monteiro, eu aconselho fortemente que... Não. Helena olhou pela janela, para o jardim onde brincara quando criança, onde Cecília a empurrara nos balanços, onde tudo era simples e verdadeiro mesmo quando era uma mentira. Eu sei o que estou fazendo. Cancele tudo. Eu vou resolver isso de outra forma. Você tem certeza? Porque se há algo que você descobriu que comprometa... Boa noite, Dr. Tavares. Helena desligou. Ela juntou cuidadosamente todos os documentos, todas as fotos, todas as cartas, colocou tudo de volta na caixa de sapatos, amarrou o laço. E então saiu da mansão pela última vez como Helena Monteiro, filha de Bernardo e Elisa. Quando voltasse, seria como outra pessoa. Ainda não sabia exatamente quem, mas estava pronta para descobrir. Helena passou 2 dias apenas existindo. Não foi trabalhar, não atendeu telefonemas, não checou e-mails. Simplesmente ficou na cobertura, olhando pela janela, tentando processar 32 anos de vida que de repente não faziam mais sentido. Ela puxou todas as memórias que tinha de Cecília, tentando reexaminá-las através desta nova lente. Cecília a ensinando a fazer brigadeiro na cozinha, os dedos gentis guiando os de Helena enquanto mexiam a panela. Devagar, senhorita Helena, com paciência, as melhores coisas precisam de tempo. Cecília colocando um curativo em seu joelho ralado depois de uma queda, soprando suavemente para não doer. Pronto, já vai sarar, você é forte. Cecília na formatura de Helena, no fundo do auditório, chorando discretamente quando Helena subiu ao palco para pegar o diploma. Helena havia achado estranho na época, afinal era só a empregada, por que estaria chorando? Agora ela sabia. Todas aquelas vezes que Cecília ficara até tarde quando Helena estava doente, trazendo sopa e chá, todas aquelas vezes que ela aparecera, por acaso, quando Helena estava triste, oferecendo um doce favorito ou simplesmente sentando em silêncio próximo. Todas aquelas pequenas atenções que Helena havia aceito como parte do trabalho de Cecília. Não era trabalho, era amor. E Helena, na sua arrogância privilegiada, nunca percebera. No terceiro dia, ela finalmente tomou coragem. Pegou a caixa de sapatos, se vestiu simplesmente, jeans, camiseta branca, tênis, e dirigiu até a Vila Matilde. Eram 10 da manhã de um sábado. A rua estava viva, crianças jogando bola, vizinhos conversando sobre cercas, o cheiro de almoço já sendo preparado. Helena estacionou em frente ao número 247 e simplesmente ficou ali, mãos no volante, coração disparado. O que ela ia dizer? Oi, mãe. Descobri seu segredo? Obrigada por me dar a luz e então me servir café por 20 anos? Nada parecia adequado. Ela finalmente saiu do carro, pegou a caixa e caminhou até o portão. Respirou fundo. Tocou a campainha. Passos se aproximaram. A porta se abriu e lá estava ela. Cecília usava um vestido caseiro florido, um avental por cima, os cabelos presos em um conho simples. Suas mãos estavam cobertas de farinha, ela estava claramente cozinhando. Quando viu Helena, ela ficou paralisada, o rosto perdendo toda a cor. Senhorita Helena, ela disse, voz mal saindo. Eu não esperava. Eu sei. Helena levantou a caixa. Abriu o cofre. Cecília fechou os olhos, uma mão indo para o batente da porta como se precisasse de apoio. Quando os abriu novamente, estavam úmidos. Então você sabe. Sim. Silêncio se estendeu entre elas como um abismo. 32 anos de silêncio, de mentiras, de amor não dito. Posso entrar? Helena perguntou finalmente. Cecília hesitou. Então assentiu e se afastou. A casa era pequena, limpa, cheia de fotos.
Lucas e Marina em várias idades, formaturas, casamentos, Marina, netos, 2 de Marina. Uma vida inteira que Helena não conhecia, uma família que existia em paralelo à sua. Havia também, Helena notou com um aperto no peito, algumas fotos dela, sua formatura universitária, sua primeira capa de revista de negócios, uma foto dela sorrindo, que Helena nem lembrava de ter sido tirada. Cecília a levou até a cozinha. Era um espaço pequeno, mas acolhedor. Mesa de madeira com 4 cadeiras, fogão antigo, mas impecável, janela dando para um quintal minúsculo com uma horta. Café? Cecília perguntou, as mãos nervosas se movendo automaticamente para a cafeteira. Por favor. Elas se sentaram à mesa enquanto o café passava, o silêncio pesado, mas não hostil. Cecília serviu 2 xícaras, adicionou açúcar na de Helena sem perguntar, exatamente como Helena gostava. Claro que ela sabia. Ela sempre soube tudo. Quanto tempo você ia esperar para me contar? Helena perguntou finalmente. Cecília mexeu o café que não estava bebendo. Eternamente, se dependesse de mim. Mas Bernardo, ele disse que você merecia saber. Que eu merecia que você soubesse. Por que você aceitou aquele acordo? 20 anos, Cecília. 20 anos vendo sua própria filha e fingindo ser empregada. Porque eu era jovem e assustada e achei que estava fazendo o melhor para você. Cecília finalmente olhou para ela, lágrimas escorrendo livre pelas bochechas. Você acha que foi fácil? Você acha que não morri um pouco cada vez que você me chamou de Dona Cecília ao invés de mãe? Então por que não me contou depois, quando eu cresci, quando... Quando? Cecília se levantou, as mãos tremendo. Quando você tinha 10 anos e adorava Elisa? 15 e estava cheia de hormônios adolescentes? 20 e estava construindo sua carreira? Quando seria o momento certo para destruir tudo que você acreditava saber sobre si mesma? Ela tinha razão. Helena sabia que ela tinha razão. Elisa sabia o tempo todo? Helena perguntou. Sim, foi ideia dela, na verdade. Bem, dela e de Bernardo juntos. Cecília se sentou novamente, exausta. Ela não podia ter filhos. Os médicos foram claros. E ela queria tanto. Quando Bernardo contou sobre mim, sobre você, ela viu como uma resposta às suas preces. Ela foi uma boa mãe? Ela foi uma mãe maravilhosa, Cecília disse sem hesitar. Ela te amou, Helena, de verdade. Você foi a luz da vida dela. Nunca, nunca duvide disso. Mas você... Eu também te amei. Amo, sempre amei. Cecília estendeu a mão pela mesa, parou no meio do caminho, não se atrevendo a tocar. Eu sei que não tenho direito de chamá-la de filha agora. Eu sei que desisti desse direito há muito tempo. Mas você precisa saber que cada dia dos últimos 32 anos eu agradeci por você existir. Por poder te ver, mesmo que de longe. Por poder fazer parte da sua vida, mesmo nas sombras. Helena olhou para aquela mão estendida, calejada, marcada por anos de trabalho duro, tremendo com emoção. Lentamente, ela colocou sua própria mão sobre ela. Cecília soluçou, apertando os dedos de Helena como se ela fosse desaparecer. Eu sinto muito, Helena disse, sua própria voz quebrando. Por processar você, por contratar investigadores, por ser tão arrogante e cega. Você não sabia, mas mesmo antes de saber, deveria ter tratado você melhor. Você trabalhou para a família por 20 anos e eu mal te via. Você era só a empregada, invisível, descartável. Helena, quantas vezes eu sequer perguntei como você estava, como seus filhos estavam, se você precisava de algo. As lágrimas de Helena caíram livremente agora. Lucas me disse que você tentou recusar a herança por minha causa. Claro que tentei. Você é minha filha. Tudo que eu tenho deveria ser seu. Mas papai, Bernardo, ele queria que você tivesse. Depois de tudo que você sacrificou, ele queria que você finalmente tivesse algo. Cecília assentiu, incapaz de falar. O testamento, Helena disse depois de um momento. Ele deixou tudo para você, mas na carta disse que o apartamento era meu. Ele queria que dividíssemos.
Ele queria que eu tivesse escolha, Cecília disse suavemente. Escolha de te contar ou não. Escolha de ficar ou ir embora. Escolha de ser sua mãe ou apenas desaparecer da sua vida com dignidade financeira. Ela limpou as lágrimas. Mas eu não quero o dinheiro, Helena. Nunca quis. Eu quero... O quê? Cecília olhou diretamente nos olhos dela. Quero saber se talvez você poderia me dar uma chance. Não de substituir Elisa, nunca. Ela será sempre sua mãe. Mas talvez pudesse haver espaço para mim também? Como amiga? Não sei. Como algo? Helena pensou em todas as vezes que sentiram um vazio depois que Elisa morreu. Uma sensação de orfandade que nem o trabalho, nem o sucesso, nem nada poderia preencher. E pensou em como, de uma forma estranha, Cecília sempre estivera lá nos momentos importantes, sempre presente, sempre cuidando, sempre amando silenciosamente. Eu tenho uma condição, Helena disse finalmente. Cecília se encolheu, preparada para a rejeição. A mansão, as propriedades, as ações, vamos dividir tudo meio a meio, legalmente, adequadamente. Você não é minha empregada, Cecília. Você é minha mãe. E você merece parte do que ajudou a construir. Helena, não. E segundo, Helena continuou apertando a mão dela mais forte, você para de me chamar de senhorita Helena. Apenas Helena. Ou quando estiver pronta, quando eu estiver pronta, talvez você possa me chamar de filha. Cecília desabou em soluços, levantando a mão de Helena e a pressionando contra o rosto. Minha menina linda. Eu esperei tanto tempo para dizer isso. Minha filha, minha Helena. E Helena, pela primeira vez desde que abrira aquela caixa de sapatos, sentiu algo que não era dor, ou raiva, ou confusão. Sentiu-se completa. Os meses seguintes foram estranhos. Não houve transformação mágica da noite para o dia. Não houve abraços hollywoodianos e música emocionante tocando ao fundo. A vida real não funcionava assim. Helena e Cecília se encontravam para café uma vez por semana no início. Conversas desajeitadas, cheias de pausas e assuntos seguros, o tempo, notícias, trabalho, dançando em torno do elefante na sala. Como se constrói um relacionamento mãe-filha quando você tem 32 anos e já teve uma mãe que amou? Você não precisa tentar substituir Elisa, Helena disse uma tarde, 3 semanas depois da revelação. Estavam sentadas em um café na Paulista, a meio caminho entre os dois mundos que habitavam. Ela foi minha mãe, e isso nunca vai mudar. Eu sei, Cecília mexeu o açúcar no café. E não quero. Elisa foi... Ela deu a você tudo que eu não poderia dar. Educação, oportunidades, um lar estável. Ela te amou genuinamente. Mas eu também te amo. De forma diferente, talvez. Mas desesperada? Não sei se é a palavra certa. Cecília olhou pela janela. Quando você era bebê, eles me deixavam ficar com você às vezes quando Elisa estava cansada. Eu embalava e cantava e fingia só por alguns minutos que você era minha de verdade. E depois tinha que te devolver. Helena sentiu o coração se apertar. Isso deve ter sido tortura. Foi. E foi lindo também. Contraditório assim. Cecília sorriu tristemente. Ser mãe é contraditório. Você vai entender se tiver filhos um dia. A menção casual de futuro, de Helena tendo filhos, de Cecília sendo avó, era estranha, mas também confortável. Como se estivessem construindo algo novo, tijolo por tijolo. Me conta sobre meu pai biológico, André. O que aconteceu com ele? Cecília ficou tensa. Por que você quer saber? Porque ele é parte de quem eu sou, para o bem ou para o mal? Cecília suspirou. Não sei muito. Depois que ele me deixou, nunca mais tive notícias. Ouvi dizer que se casou, teve filhos, construiu uma carreira em engenharia. Mora em Campinas, acho. Ele sabe sobre mim? Sabe que eu estava grávida. Não sabe o que aconteceu depois. Nunca procurou saber. A voz de Cecília era neutra, mas Helena captou a dor antiga ali.
Ele me deu dinheiro e desapareceu. Foi mais fácil assim. Você o amava? Achei que sim. Mas agora, olhando para trás, acho que era mais o que ele representava. Escapatória, aventura, uma vida diferente. Cecília olhou para Helena. Você quer procurá-lo? Helena pensou por um longo momento. Não agora. Talvez nunca. Ele me deu DNA, mas Bernardo me deu um pai. Isso é suficiente. Cecília sorriu aliviada. Foi Lucas quem forçou a próxima etapa. Helena o encontrou um dia no estacionamento da Monteiro Incorporações. Aparentemente não por acaso. Ele estava encostado no carro dela, braços cruzados, expressão determinada. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulo. Helena suspirou. Sobre o fato de você estar enrolando minha mãe. Eu não estou. Está sim, Lucas se aproximou. Vocês se encontram para café uma vez por semana, conversam sobre amenidades, então cada uma vai para seu canto. Você ainda mora na cobertura nos Jardins, ela ainda mora na mesma casa na Vila Matilde. Você ainda toca sua empresa bilionária, ela ainda está esperando. Esperando o quê? Que você a aceite de verdade, que você a inclua na sua vida, que você pare de tratá-la como uma obrigação semanal e comece a tratá-la como o que ela é, sua mãe. As palavras arderam porque eram verdadeiras. É complicado, Helena disse fracamente. Claro que é complicado. Você acha que é fácil para ela? Para mim? Lucas passou a mão pelo cabelo. Olha, eu cresci sabendo que tinha uma irmã em algum lugar. Uma irmã que mamãe nunca podia falar, nunca podia ver crescer de verdade. Você acha que foi fácil ver ela chorar em cada um dos seus aniversários? Ver ela guardar recortes de jornal quando você aparecia na mídia? Helena piscou. Ela guardava recortes. Tem 3 álbuns cheios, cada menção da sua empresa, cada prêmio que você ganhou, cada foto sua. Ela acompanhava tudo, orgulhosa, mas escondida. Lucas a encarou. Marina e eu crescemos sabendo que nunca seríamos suficientes. Não porque mamãe não nos amasse, ela nos ama, mas porque havia sempre esse buraco, essa criança que ela teve que entregar. Lucas, eu sinto muito. Não preciso de desculpas. Preciso que você decida o que quer. Ele começou a se afastar, então parou. Domingo é aniversário da mamãe, 59 anos. Vamos fazer um almoço na casa dela. Marina, os sobrinhos, alguns amigos da igreja. Ele olhou para ela. Você está convidada, como Helena, não como antiga patroa, como filha. Eu não sei se... Então descubra. Ele abriu a porta do próprio carro. Porque mamãe não vai esperar para sempre. Ela já esperou tempo demais. Helena passou os dias seguintes em conflito. Ir significaria cruzar uma linha definitiva. Significaria conhecer a família de Cecília, sua família, como igual, não como visitante. Significaria assumir publicamente que Cecília era sua mãe. Mas não ir significaria rejeitar a mulher que sacrificou tudo por ela. Significaria escolher conforto sobre coragem. Na noite de sexta, Helena ligou para a pessoa que sempre a ajudava a pensar com clareza. Marina, sua vice-presidente. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, chefe. Como você soube que estava pronta para ser mãe? Marina riu. Uau, essa foi inesperada. Você está grávida? Não é isso. É complicado. Mas estou tentando entender como funcionam relacionamentos familiares. De verdade, não teoricamente. Houve uma pausa. Helena, posso ser honesta? Por favor. Você nunca está pronta. Você simplesmente pula e aprende no caminho. Erra muito, pede desculpas, tenta de novo. Marina suspirou. Família não é uma apresentação de negócios que você planeja perfeitamente. É caótico e imperfeito, e às vezes você quer arrancar o cabelo. Mas vale a pena. Sempre vale a pena. E se eu não for boa nisso? Então você será ruim nisso por um tempo, até melhorar. É assim que funciona. Helena desligou e olhou para a caixa de sapatos que agora mantinha em um lugar de honra em seu escritório pessoal. Todas aquelas fotos, cartas, provas de um amor que persistira através de décadas de silêncio. Cecília não desistira dela, mesmo quando seria mais fácil, mais simples. Talvez fosse hora de Helena retribuir.
Domingo de manhã, Helena acordou às 6, nervosa demais para dormir. Ela passou 1 hora decidindo o que vestir. Jeans e blusa casual pareciam certos, mas seus armários estavam cheios de roupas de grife que gritavam privilégio. Finalmente se decidiu por um vestido simples azul claro, sandálias baixas, cabelo solto. Nada de joias caras, nada que gritasse CEO bilionária. Só Helena. Ela parou em uma padaria e comprou um bolo, chocolate com morango, o favorito de Cecília, segundo Lucas. Também pegou flores, lírios brancos, porque lembrava que Cecília sempre tivera um vaso deles na cozinha da mansão. Quando chegou à Vila Matilde, eram 11 da manhã. Já havia vários carros na rua. Vozes e risadas vinham de dentro da casa. Helena ficou no carro por 5 minutos completos, coração disparado. Você consegue, é só uma festa de aniversário. Você já comandou reuniões de acionistas, negociações de milhões. Você consegue fazer isso. Mas isso era diferente. Isso importava de um jeito que negócios nunca importaram. Finalmente ela saiu do carro, pegou o bolo e as flores e caminhou até a porta. Tocou a campainha. Lucas abriu, sorriso enorme no rosto. Você veio? Claro, fui convidada. Entre, entre! Ele pegou o bolo. Marina, ela veio! Uma mulher jovem apareceu do corredor. Cabelos crespos em tranças elaboradas, vestido colorido, 2 crianças pequenas penduradas em suas pernas. Ela tinha o sorriso de Cecília. Helena! Marina abraçou antes que Helena pudesse reagir. Finalmente! Mamãe falou tanto de você? Bem, não tanto porque ela é discreta, mas o suficiente. Ela recuou, segurando os ombros de Helena. Meu Deus, você é ainda mais bonita pessoalmente. Obrigada? Helena estava desarmada pela caloridade. Essas são Júlia e Sofia. Marina indicou as crianças. Suas sobrinhas. Digam oi para tia Helena. Oi, tia Helena. As duas cantaram em uníssono. Sobrinhas, tia. As palavras eram estrangeiras, mas incrivelmente doces. E você é a Marina, Helena disse. Ouvi dizer que você é professora. 2ª série, amor da minha vida, tirando essas 2. Marina bagunçou o cabelo das filhas. Vem, todo mundo está no quintal. O quintal era minúsculo comparado ao que Helena estava acostumada, mas estava repleto de vida. Uma mesa improvisada com pranchas e cavaletes, coberta com uma toalha estampada. Cadeiras de plástico espalhadas, um churrasquinho improvisado no canto. Crianças correndo, adultos conversando e rindo. E lá, no centro de tudo, estava Cecília. Ela usava um vestido amarelo simples, os cabelos soltos pela primeira vez que Helena via e estava rindo de alguma coisa que um senhor idoso acabara de falar. Ela parecia jovem, livre, feliz de um jeito que Helena nunca vira. Então Cecília a viu. O sorriso falhou por um segundo, substituído por surpresa pura. Então voltou, mais brilhante, mais genuíno. Seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, ela disse suavemente como uma oração. Feliz aniversário. Helena estendeu as flores. Desculpa não ter avisado antes. Você veio. Cecília tomou as flores, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Helena. Você realmente veio? Claro, é seu aniversário. Helena deu de ombros, tentando parecer casual, apesar do coração acelerado. E eu queria conhecer todos, se você não se importar. Me importar? Cecília riu, chorando ao mesmo tempo. Minha filha, eu esperei 32 anos por isso. E ali, na frente de todos, Lucas, Marina, os netos, os amigos da igreja, os vizinhos, Cecília puxou Helena para um abraço. O primeiro abraço de verdade. Não como patroa e empregada, não como conhecidas educadas, como mãe e filha. Helena se agarrou a ela inalando o perfume familiar, sabonete de coco e um toque de canela. O mesmo perfume que lembrava da infância, mas agora tinha um significado completamente diferente. Obrigada, Cecília, sussurrou no ouvido. Obrigada por me dar uma chance. Obrigada por nunca desistir de mim. Helena sussurrou de volta. Quando se separaram, todos estavam assistindo, alguns claramente confusos, Lucas e Marina apenas sorrindo. Pessoal, Cecília disse, a voz firme apesar das lágrimas, tem alguém que eu gostaria de apresentar.
Bem, reapresentar. Essa é Helena, minha filha. Houve um momento de silêncio atordoado. Então uma senhora idosa, provavelmente uma das amigas da igreja, perguntou: "A filha que você trabalhou cuidando? A dos Monteiro?" "A mesma?" Cecília sorriu. "Mas não é só isso. Ela é minha filha de sangue também. É uma longa história." "Nossa!" outra pessoa murmurou. "Isso é como novela." "É mais complicado que novela." Lucas riu. "Mas final feliz, espero." Ele olhou para Helena, uma sobrancelha levantada. "Final feliz," Helena concordou. "Estou trabalhando nisso." O almoço foi caótico, barulhento, maravilhoso. Helena conheceu tia Rosa, melhor amiga de Cecília há 30 anos. Conheceu seu João, vizinho que emprestava ferramentas. Conheceu Padre Miguel, que dirigia a igreja que Cecília frequentava. Conheceu primos, amigos, conhecidos, um fluxo constante de pessoas que amavam Cecília e foram genuinamente calorosos com Helena. Ninguém a tratou como CEO, ninguém a tratou com deferência ou distância. Ela era apenas a filha da Cecília, e isso era suficiente. Júlia e Sofia se apegaram a ela, fazendo-a brincar de esconde-esconde e mostrar fotos no celular. Marina contou histórias embaraçosas de Lucas quando criança. Lucas revidou com histórias ainda piores de Marina. E Cecília apenas assistiu, sorrindo tanto que seu rosto devia doer. Em um momento quieto, quando a maior parte dos convidados estava focada no churrasco, Helena se sentou ao lado de Cecília em um balanço improvisado no canto do quintal. "Isso é muito diferente do que eu estou acostumada", Helena admitiu. "Muito barulhento, muito caótico, muito real." Helena olhou para o quintal, para as crianças correndo, para Lucas discutindo futebol com seu João, para Marina organizando sobremesa. Crescia em festas com garçons e música clássica ao fundo, todo mundo educado e medido. "Isso é bagunçado?" "Vivo," Helena sorriu. "É vivo, eu gosto." Cecília pegou a mão dela. "Você sempre é bem-vinda aqui, Helena. Não apenas em ocasiões especiais. A porta está sempre aberta." "E se eu não souber como fazer isso? Como ser parte de uma família assim?" "Ninguém sabe no começo. Você aprende." Cecília apertou a mão. "E eu tenho 32 anos de amor acumulado para te ensinar, se você me deixar." Helena olhou para aquela mulher, sua mãe, e viu não apenas a empregada que limpara sua casa, mas a jovem assustada que escolheu o impossível, que viveu décadas de silêncio, que amou sem condições. "Eu tenho uma pergunta," Helena disse. "Qualquer uma. Você se arrepende do acordo? De ter me dado para Bernardo e Elisa?" Cecília ficou quieta por um longo momento. "Eu me arrependo de não ter tido coragem, de não ter escolhido criar você sozinha, na pobreza se necessário. Me arrependo de ter sido covarde." Ela olhou diretamente para Helena. "Mas não me arrependo de você ter tido a vida que teve. Educação, oportunidades, amor. Você se tornou essa mulher incrível. Então, não. No final, não me arrependo, mas dói. Sempre doeu." "Não vai mais doer," Helena disse firmemente. "Acabou de ser a empregada invisível. Acabou de assistir de longe. Se você quiser, se nós quisermos, podemos fazer isso funcionar, de verdade." "Você tem certeza? Porque uma vez que você me deixar entrar completamente, não há volta." "Eu sei." Helena sorriu. "Estou contando com isso." Cecília puxou Helena para outro abraço, e dessa vez Helena retribuiu completamente, deixando anos de distância e formalidade derreterem. "Amou você, Cecília," sussurrou. "Sempre amei, desde o segundo que soube que você existia." "Eu sei," Helena sussurrou de volta, "e estou aprendendo a amar você também, como minha mãe, como Cecília, como todas as partes de você." Quando se separaram, Lucas estava tirando foto, sorriso enorme. "Para o álbum," ele explicou. "Mamãe vai querer essa." "Mande para mim também," Helena pediu. Estou começando meu próprio álbum." As semanas seguintes foram de ajustes. Helena começou a visitar a Vila Matilde regularmente. Jantares de quinta, às vezes apenas aparecendo para café no fim de semana.
Cecília começou a visitar a cobertura também, inicialmente hesitante, mas gradualmente ficando mais confortável. É muito minimalista, ela comentou na primeira visita, olhando os espaços vazios e decoração escassa. Você não fica solitária aqui? Fico, Helena admitiu, mas estou acostumada com solidão. Não precisa mais estar. Elas começaram uma tradição. Jantar juntas toda quinta-feira, alternando entre os dois lugares. Em uma semana, Cecília cozinhava na Vila Matilde. Feijoada, frango assado, a comida caseira que Helena lembrava da infância. Na semana seguinte, elas pediam delivery na cobertura e assistiam filmes. Lentamente, Helena começou a entender Cecília não como a empregada, não como a figura distante do passado, mas como pessoa. Uma mulher com opiniões fortes sobre política. Esse governo está uma vergonha. Gostos específicos em música, MPB, especialmente Elis Regina, e um senso de humor sarcástico que Helena nunca percebera. Você sabe quantas vezes eu quis revirar os olhos quando sua mãe, Elisa, organizava aqueles jantares ridículos com 20 tipos de garfo? Cecília disse uma noite rindo. Quem precisa de 20 garfos é comida, não cirurgia. Helena riu também. Eu odiava aqueles jantares. Eu percebia. Você ficava tão tensa, Cecília sorriu. Sempre servia sua sobremesa favorita depois, lembra? Brigadeiro, para melhorar seu dia. Eu achava que era coincidência. Nunca foi coincidência, querida. Mães percebem essas coisas. A palavra ainda era estranha, mãe, mas ficava mais fácil cada vez que Cecília a usava. Trabalho foi outro desafio. Helena teve que explicar a situação para o Conselho Executivo da Monteiro Incorporações. A reunião foi tensa. Deixe-me ver se entendi corretamente. José Roberto, o CFO, disse lentamente. Você é, na verdade, filha biológica da empregada doméstica de seu pai? Sim. E seu pai, ao saber que estava doente, ele não estava doente, foi infarto súbito. Seja como for, ele deixou a herança inteira para essa mulher? Para minha mãe, Helena corrigiu, voz firme. E sim. E agora você está, o quê? Compartilhando tudo com ela? Isso não compromete a estrutura de controle da empresa? Roberto se inclinou para a frente. Helena, com todo respeito, isso é uma bomba de relações públicas esperando para explodir. Então nós gerenciamos, Helena disse calmamente. Preparem um comunicado, honesto, direto, sem escândalos, apenas fatos. Meu pai teve seus motivos, nós os respeitamos, seguimos em frente. Os acionistas vão enlouquecer. Os acionistas se importam com lucros, que continuam saudáveis sob minha gestão. Ela os encarou um por um. Minha vida pessoal é exatamente isso, pessoal. Mas não vou esconder ou fingir que Cecília não existe. Ela é minha mãe. Lamento se isso incomoda alguém. Marina, sua VP, foi a única que sorriu. Eu acho corajoso e honesto. As pessoas respeitam honestidade. O comunicado saiu na sexta seguinte. Comunicado oficial Monteiro Incorporações. A CEO Helena Monteiro anuncia que recentes descobertas sobre sua história familiar revelaram que Cecília dos Santos, anterior funcionária doméstica da família Monteiro, é sua mãe biológica. Esta informação, conhecida pelo falecido Bernardo Monteiro, motivou suas decisões testamentárias. Helena Monteiro continuará liderando a Monteiro Incorporações como CEO. A estrutura corporativa permanece inalterada. A família pede privacidade durante este período de ajuste pessoal. Não haverá mais comentários sobre o assunto. A reação da mídia foi exatamente o que Helena esperava. Escândalo na Monteiro Incorporada. CEO descobre ser filha da empregada. Herança bilionária. A verdade por trás do testamento chocante. De empregada a herdeira. A história que parece novela. Helena parou de ler depois do terceiro artigo. Cecília estava mais preocupada. Isso vai prejudicar sua empresa? Ela perguntou durante um de seus jantares de quinta. Talvez no curto prazo.
As ações caíram 3% essa semana. Helena deu de ombros. Mas vão se recuperar. Sempre recuperam. Eu nunca quis causar problemas. Você não causou. Eu causei ao processar você inicialmente. Isso seria o escândalo real. Helena pegou a mão de Cecília. Isso é apenas a verdade. E prefiro viver na verdade do que na mentira confortável. Cecília sorriu, olhos marejados. Você é tão forte, mais forte do que eu jamais fui. Eu aprendi com você. Você sobreviveu a 20 anos do impossível. Se isso não é força. Nem tudo era fácil, porém. Havia momentos desconfortáveis, como quando Helena automaticamente chamou Cecília de Dona Cecília na frente de amigos e teve que se corrigir. Ou quando Cecília começou a limpar a mesa depois do jantar na cobertura e Helena teve que gentilmente lembrá-la. Você não é mais a empregada. É minha mãe. Deixa que eu limpo. Havia brigas também. Pequenas, mas reais. Como quando Cecília tentou dar conselhos não solicitados sobre as roupas de Helena. Você não acha esse terno muito sério? Você é jovem e bonita. E Helena retrucou que sabia se vestir para reuniões corporativas sozinha. Ou quando Helena perguntou por que Cecília ainda morava naquela casinha, quando podia se mudar para algo melhor. E Cecília ficou ofendida. Essa casinha é meu lar. Criei meus filhos aqui. Não vou sair só porque agora tenho dinheiro. Elas aprenderam a navegar, a pedir desculpas, a encontrar um meio termo. Relacionamentos são trabalho, Marina disse a Helena durante um almoço. Com mãe, especialmente, mas vale a pena. Você se dá bem com Cecília? Agora sim, mas teve anos rebeldes quando eu odiava que ela trabalhasse tanto, que nunca estivesse em casa. Depois entendi que ela fazia o que tinha que fazer. Marina brincou com um copo de água. E tinha aquela coisa esquisita de saber que eu tinha uma irmã em algum lugar. Uma irmã que nossa mãe claramente amava, mas não podia ter. Você sentia ciúmes? Às vezes, mas principalmente ficava triste por ela. Imagina amar alguém por 3 décadas sem poder tocar, abraçar, chamar de filha? Marina olhou para Helena. Estou feliz que você apareceu, que deu uma chance a ela. Isso a deixou mais leve. Pela primeira vez que me lembro, mamãe parece realmente feliz. Helena pensou nisso. Cecília parecia mais leve ultimamente. Ria mais, chorava menos. Havia uma leveza em seus ombros que não existia antes. Talvez isso fosse o que perdão fazia. Libertava não apenas quem perdoava, mas quem era perdoado também. 6 meses depois da revelação, Helena tomou uma decisão. Ela vendeu a cobertura nos Jardins, o apartamento que Bernardo comprara para ela, mas que sempre parecera frio demais, vazio demais. E comprou uma casa de verdade, não apartamento, em um bairro intermediário entre os Jardins e a Vila Matilde, nem muito rico, nem muito simples, um lugar de meio termo. Tinha 4 quartos, jardim, área gourmet, espaço para receber a família, espaço para crianças, Marina e as sobrinhas, espaço para viver, não apenas existir. É para nós, ela disse a Cecília quando a levou para ver. Quero dizer, é minha, está no meu nome, mas tem um quarto para você se quiser ficar às vezes, e espaço para jantares de família aos domingos. E... Cecília, ela interrompeu, lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Tenho. 32 anos você viveu no mundo que Bernardo e Elisa criaram, servindo em silêncio. Agora quero criar nosso mundo, juntas. Cecília abraçou ela, apertado e longo. Eu adoraria. A mudança aconteceu no mês seguinte. Lucas e Marina ajudaram, tornando tudo uma operação familiar caótica, cheia de caixas, risadas, discussões sobre onde colocar móveis e pizza de celebração no final. Na primeira noite na casa nova, Helena e Cecília ficaram na cozinha.
A mesma cozinha onde passariam incontáveis noites juntas, preparando refeições, conversando sobre o dia, apenas sendo mãe e filha. Você sabe qual é a minha parte favorita desta casa, Cecília? Qual? Que não existem áreas proibidas. Não existe quarters de empregada ou escadas da frente versus escadas de serviço. É apenas uma casa, nossa casa. Helena entendeu. Em todas as outras casas, a mansão, a cobertura, sempre houve divisões invisíveis. Espaços onde Cecília pertencia e espaços onde não pertencia. Aqui, ela pertencia em todos os lugares. Nossa casa, Helena concordou. Finalmente. 2 anos depois, Helena estava no escritório revisando contratos quando sua assistente buzinou. Senhorita Monteiro, sua mãe está aqui. Helena sorriu. Sua assistente nunca especificava qual mãe, porque agora havia apenas uma. Elisa sempre seria lembrada com amor, mas Cecília era presente, era real, era agora. Mande entrar. Cecília entrou usando um vestido elegante, mais confortável. Seu estilo havia evoluído nos últimos 2 anos. Ela tinha confiança agora, não mais se encolhendo em espaços corporativos. Oi, querida, trouxe almoço. Ela levantou uma marmita. Aquela sua reunião de conselho vai até tarde, então imaginei... Você é a melhor. Helena beijou o rosto dela. O que é? Frango xadrez, seu favorito. Elas comeram juntas no escritório, conversando sobre nada e tudo. Marina estava grávida do 3º filho, Lucas estava considerando uma promoção, uma das amigas da igreja de Cecília estava planejando uma viagem louca para Disney. Vida normal, vida boa. Oh, quase esqueci. Cecília puxou um envelope do bolso. Isso chegou hoje, para nós duas. Helena abriu. Era um convite para uma gala beneficente organizada por uma fundação que ajudava mães solteiras em situação vulnerável. Convidamos Helena Monteiro e Cecília dos Santos para serem as oradoras principais, compartilhando sua jornada extraordinária. Eles querem que a gente fale sobre tudo? Helena perguntou. Aparentemente sim. Acham que nossa história pode inspirar outras mulheres. Cecília hesitou. Mas só se você estiver confortável. Eu sei que você valoriza a privacidade. Helena pensou. 2 anos atrás, ela teria recusado imediatamente. Teria guardado os segredos, mantido as aparências. Mas agora? Vamos fazer, ela disse. Nossa história é bagunçada e complicada, mas é nossa. E se pode ajudar alguém, então vale compartilhar. Cecília completou, sorrindo. A gala foi 3 meses depois. Helena estava nervosa de um jeito que nunca ficava antes de apresentações corporativas. Cecília segurou sua mão no backstage. Vai ficar tudo bem, estamos juntas. Elas subiram ao palco diante de 300 pessoas. Empresários, filântropos, trabalhadores sociais, mães solteiras que a fundação ajudava. Helena falou primeiro, contando a história pelo seu ângulo. A descoberta do testamento, a raiva inicial, a investigação, a revelação devastadora. E eu estava disposta a destruir a mulher que sacrificou tudo por mim, ela disse, voz firme, mais emocionada, porque estava cega pelo privilégio, pela raiva, pela sensação de direito. Eu tinha tudo, educação, empresa, dinheiro, e ainda achava que merecia mais. Enquanto Cecília, que tinha apenas amor e coragem, estava disposta a desaparecer em silêncio. Então, Cecília falou, contando sua versão. A juventude assustada, o abandono, o acordo impossível. Eu não fiz isso porque era nobre. Fiz porque tinha medo. Medo da pobreza, medo de falhar, medo de não ser suficiente. O acordo me deu uma saída da responsabilidade e ainda me deixava perto dela. Parecia perfeito. Sua voz quebrou. Mas foi tortura. 20 anos assistindo minha filha me chamar de Dona Cecília. 20 anos servindo café para a menina que eu carregara no ventre. 20 anos fingindo que estava tudo bem quando meu coração se partia diariamente. Não havia um olho seco na audiência. Mas sabe o que aprendi? Cecília olhou para Helena. Aprendi que o amor não precisa de reconhecimento para ser real. Eu amei Helena cada segundo, mesmo em silêncio. E aquele amor impossível e silencioso, sobreviveu.
Evoluiu, e agora, ela pegou a mão de Helena. Agora posso chamá-la de filha, em voz alta, na frente de todos vocês. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. E eu posso chamá-la de mãe, finalmente. A ovação foi ensurdecedora. Depois, durante o coquetel, diversas mulheres as procuraram. Mães solteiras, mães adotivas, filhas que descobriram a adoção tardiamente, famílias reconstruídas de formas não tradicionais. Obrigada por compartilharem isso, uma jovem disse, segurando um bebê nos braços. Estou pensando em dar meu filho para adoção e me sentia tão culpada, mas vocês me mostraram que às vezes o amor significa fazer escolhas impossíveis. Às vezes significa, Cecília disse gentilmente, mas também significa estar presente quando possível. Não há resposta certa, querida, apenas a resposta certa para você. Uma mulher mais velha abraçou Helena. Descobri aos 40 que fui adotada. Passei anos com raiva dos meus pais biológicos, mas vocês me lembraram que há sempre mais na história do que sabemos. Helena abraçou de volta. Sempre há, e raiva é válida, mas perdão liberta você, não apenas quem você perdoa. Naquela noite, de volta à casa que agora dividiam, Cecília tinha oficialmente se mudado 6 meses antes. Elas se sentaram no jardim com taças de vinho. Acho que fizemos bem, Helena disse, compartilhar nossa história assim. Bernardo ficaria orgulhoso, Cecília disse suavemente. Ele sempre quis que a verdade viesse à tona, só não teve coragem em vida. Você o amava, romântico, quero dizer. Cecília pensou por um longo momento. Não, mas o admirava profundamente. Ele me deu uma saída quando eu estava desesperada. E ele amou você, Helena, genuinamente, completamente. Você era a luz da vida dele. Mesmo não sendo dele biologicamente, você era dele, de todas as formas que importam. DNA é apenas química, família é escolha, compromisso, amor dia após dia. Bernardo escolheu ser seu pai. Elisa escolheu ser sua mãe. Eu escolhi te amar de longe até poder te amar de perto. Helena se recostou, olhando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Cresci com tanto privilégio, a melhor educação, as melhores oportunidades, todo o dinheiro que alguém poderia querer, mas me sentia vazia, como se algo fundamental estivesse faltando. E agora? Agora tenho você, Lucas, Marina, as meninas, a família toda. Jantares caóticos aos domingos, discussões bobas sobre futebol, brigadeiro feito em casa. Helena sorriu. Essas coisas que eu achava que não importavam, importam mais do que qualquer negócio que eu já fechei. Você não precisa escolher, sabe? Você pode ter a carreira brilhante e a família. Pode ser a CEO poderosa e minha filha. Não são mutuamente exclusivos. Eu sei, mas agora tenho equilíbrio. Antes, trabalho era tudo porque não tinha mais nada. Helena olhou para Cecília. Obrigada por isso, por me dar, não sei, raízes, contexto, algo real. Obrigada por me deixar ser sua mãe, finalmente, propriamente. Cecília estendeu a mão, entrelaçando os dedos de Helena. Estes últimos 2 anos foram os melhores da minha vida, melhor até quando você era bebê, porque agora você sabe, você escolhe estar aqui. Sempre vou escolher estar aqui. Elas ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons noturnos da cidade, os grilos no jardim, o vento nas árvores. Mamãe, Helena disse suavemente. A palavra ainda era nova, ainda causava uma pequena emoção toda vez que dizia. Sim, querida. Você se arrepende de algo? Se pudesse voltar e fazer diferente? Cecília pensou seriamente. Eu teria contado antes. Não teria esperado Bernardo decidir por mim. Teria arriscado perder você contando a verdade anos atrás. Ela apertou a mão de Helena. Mas não posso mudar o passado. Só posso valorizar o presente. Então vamos fazer um pacto, Helena propôs. Sem mais segredos, sem mais mentiras, mesmo pequenas. Apenas honestidade, mesmo quando dói. Combinado. E segundo, Helena continuou, vamos viver os próximos 30 anos compensando os 30 que perdemos. Viagens, risadas, memórias, tudo. Eu adoraria isso. Cecília sorriu. Para onde vamos primeiro? Você escolhe. Bahia.
Sempre quis ir para Salvador, ver as igrejas históricas, comer acarajé de verdade. Bahia é perfeito. Vou pedir para minha assistente organizar. Helena pausou. Ou sabe de uma coisa? Esqueça a assistente. Vamos organizar nós mesmas, como pessoas normais fazem. Cecília riu. Você organizando viagem sozinha? Isso eu preciso ver. Hey, eu sou muito capaz. Sei. A mesma mulher que me ligou semana passada perguntando como cozinhar arroz. Arroz é complicado. Arroz é água e arroz, Helena. Elas riram juntas, fácil e natural, como mãe e filha, como amigas, como família. 6 meses depois, a Fundação Monteiro Santos foi oficialmente lançada em uma manhã chuvosa de março. Helena e Cecília cortaram a fita juntas, diante de câmeras e repórteres, inaugurando o centro que ofereceria apoio jurídico, financeiro e emocional para mães solteiras em situação vulnerável. Esta fundação existe porque nós entendemos a solidão, o medo, a sensação de não ter saída. Entendemos as escolhas impossíveis que mulheres são forçadas a fazer. E entendemos que com apoio, com recursos, com dignidade, essas escolhas não precisam ser tão impossíveis. Nenhuma mulher deveria ter que desistir de seu filho por pobreza. Nenhuma criança deveria crescer sem saber suas origens. Nós vamos mudar isso. O centro ofereceria assistência jurídica gratuita para questões de paternidade e custódia, apoio financeiro temporário para mães em dificuldade, creche subsidiada para mães que trabalhavam, programas de capacitação profissional, grupos de apoio emocional, mediação para reunir famílias separadas por adoção ou circunstâncias. É o legado que queremos deixar, Helena explicou em entrevista depois. Não apenas dinheiro ou empresas, mas mudança real para mulheres que enfrentam o que minha mãe enfrentou. A jornalista perguntou: e a Monteiro Incorporações, você vai deixar a presidência? Não, vou fazer as duas coisas, Helena sorriu, com uma ótima co-presidente ao meu lado na fundação. Cecília, ao lado dela, acenou. Alguém precisa garantir que ela não trabalhe 20 horas por dia. E alguém precisa garantir que você coma algo além de brigadeiro. Arroz é complicado. Arroz é água e arroz, Helena. Elas riram juntas, fácil e natural, como mãe e filha, como amigas, como família. 1 ano depois. O diagnóstico veio em uma terça-feira comum. Cecília havia ido ao médico para um check-up de rotina. 60 anos, estava na hora de fazer os exames completos. Helena até brincou, finalmente sendo responsável com a saúde? Quando o telefone tocou 3 dias depois, Helena estava em reunião. Mas era o número de Cecília, então ela atendeu. Helena, a voz de Lucas estava estranha, controlada demais. Você precisa vir ao hospital, agora. O mundo parou. O que aconteceu? A mamãe está bem? Só vem, Hospital das Clínicas. Já avisei Marina. Helena saiu correndo da reunião. Pegou o carro, dirigiu acima do limite de velocidade pelo caminho inteiro. Suas mãos tremiam no volante. Pensamentos horríveis corriam pela cabeça. Não agora. Por favor, não agora. Acabamos de nos encontrar. Não pode acabar assim. Lucas a encontrou no corredor do hospital, rosto sério. Marina estava ali também, chorando silenciosamente. Ela está bem, fisicamente. Lucas disse antes que Helena pudesse surtar. Não é emergência, mas... Mas o quê? Câncer de mama, estágio 3, metástase para linfonodos. Sua voz profissional de enfermeiro não escondia completamente o terror. Tratável, mas vai ser difícil. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Marina assegurou. Ela quer falar com você, Marina, disse. Está no quarto 507. Helena caminhou como zumbi pelo corredor, cada passo pesando toneladas. Quando entrou no quarto, Cecília estava sentada na cama, parecendo pequena no avental hospitalar. Mas quando viu Helena, ela sorriu, aquele sorriso suave, tranquilizador, maternal. Oi, querida, desculpa o susto. Helena correu para ela, abraçando-a com cuidado, como se ela pudesse quebrar. Mamãe, eu sei, é assustador.
Cecília afagou os cabelos de Helena. Mas vamos lutar. Vou fazer químio, radiação, o que for necessário. Não estou pronta para ir embora ainda. Você não vai a lugar nenhum, Helena disse ferozmente. Vão encontrar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Dinheiro não é objeto. Vamos... Helena, Cecília segurou o rosto dela entre as mãos. Calma, respira. Eu tenho um bom prognóstico. 70% de taxa de sobrevivência em 5 anos. São boas chances. 70% não é suficiente. Precisa ser 100%. Nada na vida é 100%, querida. Cecília limpou as lágrimas de Helena. Mas vou lutar, com tudo que tenho, porque agora... Sua voz quebrou levemente. Agora tenho tanto pelo que lutar. Você, Lucas, Marina, os netos, a fundação. Tenho uma vida de verdade pela primeira vez. Você sempre teve vida. Não, eu existia, sobrevivia, mas agora vivo. Cecília beijou a testa de Helena. E não vou desistir fácil desta vida, prometo. Os meses seguintes foram brutais. Quimioterapia a cada 3 semanas. Cecília perdeu os cabelos, perdeu peso, ficava enjoada constantemente, mas nunca perdeu o espírito. Helena reorganizou tudo, trabalho, compromissos, vida, para estar presente. Ela dirigia Cecília para sessões de químio, ficava ao lado segurando sua mão enquanto o veneno salvador gotejava na veia. Lucas, sendo enfermeiro, gerenciava os aspectos médicos. Marina cuidava da logística, preparava refeições, organizava a casa, cuidava das crianças. E Helena apenas estava presente, finalmente, completamente presente. Em uma sessão particularmente difícil, quando Cecília vomitava violentamente depois da químio, Helena segurou seus cabelos. À pouca que restava, ele limpou seu rosto com um pano úmido. Você não precisa fazer isso, Cecília murmurou. Pode pagar alguém. Cala a boca, Helena disse gentilmente. Você cuidou de mim por 32 anos. Deixa eu cuidar de você agora. Eu era paga para cuidar de você. Mentira. Você era paga para limpar a casa. Cuidar de mim, amar-me, sacrificar-se por mim, isso você fez de graça. Helena beijou a testa dela. Agora é minha vez. Cecília chorou, mas não de dor física, de gratidão, de amor, de alívio de finalmente poder ser vulnerável com a própria filha. 6 meses depois do diagnóstico, os exames mostraram. O tumor havia reduzido significativamente. A químio estava funcionando. 9 meses depois, remissão completa. 1 ano depois, ainda limpa. Cecília, agora com 61 anos e usando uma peruca estilosa que Marina a convencera a comprar, tocou o sino no hospital. O sino que pacientes de câncer tocam quando terminam o tratamento. Helena estava ali. Lucas estava ali. Marina e as crianças estavam ali. Metade da igreja estava ali. Até Ricardo Tavares, o advogado que Helena contratara para processar Cecília, apareceu. Ele e Helena haviam se tornado amigos improváveis. Discurso! Discurso! As crianças gritaram. Cecília riu, limpando lágrimas. Ok. Eu só queria dizer obrigada. Obrigada por me lembrarem pelo que eu estava lutando. Obrigada por estarem aqui, por me amarem, por tornarem isso mais fácil. Ela olhou diretamente para Helena. E obrigada, filha, por me dar os melhores 3 anos da minha vida. Mesmo com câncer no meio, foram os melhores. Porque foram reais, porque finalmente pude ser sua mãe abertamente. Sempre foi minha mãe, Helena, disse abraçando-a. Apenas demorei tempo demais para perceber. 5 anos depois. Helena estava no escritório quando o telefone tocou. Era Cecília. Oi, mamãe, tudo bem? Ótimo. Só queria avisar que não vou poder jantar hoje. Tenho reunião com arquitetos sobre a expansão do centro. Ah, sim, o 3º andar. Como está indo? Bem, vamos ter espaço para dobrar as creches. Cecília soava animada. E aquela sua ideia de ter aulas de capacitação à noite para mães que trabalham de dia?
Aprovada. Perfeito. Como está o trabalho? Fechou aquele negócio com a construtora em Santos? Fechei. 20 milhões. Helena se recostou na cadeira. Mas sabe o que é engraçado? 5 anos atrás, isso seria o highlight do meu mês. Agora é só mais um negócio. Porque você tem uma vida fora do trabalho agora. Exato. E é uma vida muito melhor. Que bom, querida. Ó, o Lucas está me chamando e preciso ir. Te amo. Te amo também, mãe. Helena desligou, sorrindo. 5 anos. 5 anos desde que abrira aquele cofre e descobrira a verdade. 5 anos desde que quase destruíra a coisa mais preciosa que tinha. 5 anos de reconstrução, aprendizado, crescimento. Olhou para a foto emoldurada em sua mesa, tirada na última festa de aniversário de Cecília. Toda a família amontoada para o selfie. Cecília no centro, Helena e Lucas de um lado, Marina e o marido do outro, 5 netos pendurados em vários colos, todos rindo. Uma família real. Bagunçada, imperfeita, lindamente real. Seu telefone vibrou. Mensagem de Cecília. Esqueci de te contar. Descobri ontem que vou ser avó de novo. Marina está grávida no quarto. Janta especial domingo para comemorar. Você faz o brigadeiro? Helena riu e respondeu: Você sabe que meu brigadeiro nunca fica tão bom quanto o seu. Então fazemos juntas, como sempre deveria ter sido. Te amo, filha. Te amo, mãe. Helena guardou o telefone e voltou ao trabalho, mas agora com leveza no coração que não tinha antes. Porque finalmente entendia o que Bernardo tentara lhe ensinar com aquele testamento impossível, aquela revelação brutal. Herança não era sobre dinheiro, era sobre amor, verdade, família. E a maior herança que ele lhe deixara não estava em bancos ou propriedades. Estava na mulher que cozinhava brigadeiro com ela aos domingos, que segurava sua mão quando tinha pesadelos, que a irritava com conselhos não solicitados, que chorava de orgulho em cada conquista. Estava em Cecília, sua mãe. Finalmente, propriamente, sua mãe.